Uma pesquisa divulgada pela Genial Quest nesta quinta-feira. Essa pesquisa mostra que a população está dividida sobre essa possível condenação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, se ele for declarado inelegível para as eleições de 2026, ainda tem chances de se tornar um forte cabo eleitoral. Repórter Beatriz Manfredini, quais os detalhes dessa pesquisa, Beatriz? Olha, Adriana, essa pesquisa demonstra, de acordo com a própria análise da Genial Quest, que o país continua dividido com uma leve vantagem aí em prol da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram mais de 2.000 pessoas entrevistadas em 120 municípios no mês de junho e a pesquisa aponta o seguinte, que 47% dos entrevistados são a favor da condenação do ex-presidente, enquanto 43% são contra a condenação. Só que essa pesquisa ela tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Então, essa pesquisa ela se bate ali no 45%. Tem um empate técnico dentro da margem de erro entre as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas se ele for condenado, as pessoas foram questionadas, se ele se tornar inelegível, quem poderia pegar o lugar de líder da direita dentro do cenário político do país. E as pessoas responderam o seguinte, 21% dos entrevistados citaram o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 15% a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, 11% o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, 4% citaram o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Apesar desses números, olha, a maior parte, 27%, respondeu que nenhum desses nomes atende a essa substituição do ex-presidente Jair Bolsonaro, 21% não responderam e 1% citaram outros nomes. A pesquisa também aponta que mesmo se ficar inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda vai sofrer forte influência política, vai ter forte influência política. 41% dos entrevistados disseram que o apoio de Bolsonaro a um candidato a presidente diminui a chance de votar nessa pessoa que ele indicar, 33% disseram exatamente o contrário, que o apoio de Bolsonaro aumenta a possibilidade de votar em um candidato indicado por ele e 18% disseram que o apoio do ex-presidente é indiferente, não tem influência nenhuma. 7% decidiram não responder. Então, pesquisa aí da Genial Quest sobre essa possível inegibilidade de Bolsonaro mostra ainda um país bastante dividido, Adriana. Verdade. Valeu, Beatriz. E só complementando, essa pesquisa Genial Quest foi realizada entre os dias 15 e 18 de junho. 2.029 pessoas foram entrevistadas, 2.029 entrevistas foram coletadas de forma presencial em 120 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro estimada pelo Instituto é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiabilidade. Bom, 30 segundos para cada um dos comentaristas. Diogo Schelp, claro que é difícil falar antes do julgamento, não sabemos o resultado, o que se faz é uma especulação, mas de qualquer forma, qual que seria o papel de Jair Bolsonaro no caso da inelegibilidade? Com certeza um papel de cabo eleitoral do PL, a começar no ano que vem nas eleições municipais. Jair Bolsonaro, obviamente, tem capital político para isso e ele vai usar, sim, essa imagem de perseguido, a imagem de vítima do sistema judicial brasileiro, caso se torne inelegível, justamente para mobilizar a sua base política. Em 30 segundos, Dávila, Bolsonaro se tornando inelegível. Para quem se pergunta, o bolsonarismo morre ou ganha força? O bolsonarismo não morre sem Bolsonaro disputando a eleição. Vai ser um grande cabo eleitoral, sim, e muito importante nesse papel que a direita vai ter para arrumar propostas ao invés de nomes. É essa a missão que Bolsonaro poderia ter ao se tornar inelegível. E Beraldo, em qual lado você fica? Não, o Bolsonaro foi um cabo eleitoral extremamente importante na eleição do ano passado e continuará sendo um cabo eleitoral importante nas próximas eleições. Agora, é importante notar que ele vai ter que explicar também declarações que ele tem dado e tem voltado atrás, falou positivamente em relação à indicação de Cristiano Zanin, falou sobre vacina, depois voltou atrás, enfim. Ele vai ter que explicar para esse eleitorado mais aguerrido, considerado o coração do bolsonarismo, por que esta falta de empenho naquelas pautas que são tão importantes para ele. 10